Olá a todos. Hoje eu estou aqui para conversar sobre o pedido de auxílio-doença, hoje o benefício por incapacidade temporária, via o recurso Ateste-Med. O que é esse Ateste-Med? Que novidade é essa? É uma ferramenta do INSS que permite você pedir o seu auxílio-doença sem a necessidade de perícia médica presencial. Ele então visa desburocratizar o pedido, ele vai facilitar você a fazer seu pedido, ele busca acelerar a concessão do seu benefício. Então ele vem para ajudar o cidadão. E como é que eu faço? Onde eu posso solicitar o benefício? Via o Ateste-Med. Como ele visa não ida à agência, como ele visa a não perícia presencial, o pedido deve ser feito pelo site do INSS ou aplicativo. Por quê? Porque você vai ter que juntar uma documentação e só vai ter como juntar via site ou via aplicativo. Não é para fazer pelo telefone. E o ideal também não é a ida à agência, porque foi implementada a ferramenta para facilitar a concessão sem precisar ir à agência do INSS. Então você vai usar as ferramentas digitais, o site e o aplicativo. Tá, agora eu vou fazer meu pedido pelo site, pelo aplicativo. Quantos atestados eu posso anexar? Você pode anexar quantos atestados médicos ou odontológicos que você desejar. Mas todos esses atestados, eles têm que ter a ver com a doença que vai te causar o afastamento, com a doença que te vai ser importante para a concessão do benefício. Então você não pode juntar assim, eu acho que isso pode dar uma implementada, dar uma complementada. Se não tem a ver com a doença, não vai ser usado para a concessão do seu benefício. Então junte tudo, junte a maior quantidade de provas você anexar, menor será, você vai aumentar a possibilidade da concessão sem a necessidade da perícia presencial. Então, o seu objetivo é convencer o perito de que você tem aquela doença e de que precisa do afastamento. O que precisa estar nesse documento? O que precisa estar no seu atestado médico ou odontológico? Você tem que ter um atestado de menos de 90 dias. Você vai fazer o pedido, por exemplo, amanhã, segunda, hoje. Você tem que pegar o seu atestado e contar. Tem menos de 80 dias, tem até 90 dias, posso usar esse atestado. Se tiver mais, não vai ter validade. O que também precisa, ele precisa estar legível, sem rasuras. A gente entende que às vezes algumas letras podem ser difíceis de compreender, mas ele tem que estar um pouco legível. O perito tem que conseguir ler o que está escrito ali. Tem que ter o teu nome, você que está solicitando, você que quer o benefício, tem que ter o teu nome no atestado, nome completo. Tem que ter também a especificação de tempo de repouso que vai precisar. Quando começou a doença, quanto tempo precisa de repouso. Precisa de assinatura, o carimbo do profissional que passou o atestado. Esse atestado pode ser digital também, mas precisa estar conforme as regras do atestado digital. Precisa se comprovar que foi efetivamente feito por um profissional da saúde competente. E importante, a informação da doença. Todo trabalhador sabe, às vezes, se possível, pede a CID, a famosa CID. Põe a CID, que vai facilitar a vida do perito também. Essa modalidade de pedido sem perícia presencial, ela tem algumas limitações. Por exemplo, você pode conseguir uma licença de no máximo 180 dias. Se você tem uma licença de até 180 dias, você pode conseguir sem perícia médica. Se for mais de 180 dias, você vai naturalmente cair para o modelo tradicional e vai precisar fazer a perícia presencial. E esses 180 dias não precisa ser só de um atestado, pode ser de vários, pode ser
Você apresentou um hoje, depois continuou a sua doença, pediu uma prorrogação e até o limite de 180 dias. E, por exemplo, tenho vários atestados. Um médico disse para uma doença 10 dias, para outra doença 20 dias, para outra doença 30 dias, porque você sofreu um acidente que juntou causas que podem te levar ao afastamento. Então o perito também vai olhar isso, vai olhar e vai somar. Quanto, na verdade, ele precisa para se recuperar? Quanto tempo? Isso é importante também, por isso que é importante o tempo no atestado. E podem ter CIDs, doenças diferentes, e o médico que vai analisar lá no INSS vai também equilibrar o tempo que você precisa de repouso para se recuperar. Tem limite de vezes que eu posso pedir o benefício via teste médico? Por exemplo, eu posso pedir só uma vez por ano, posso pedir duas? Não, você pode pedir quantas vezes precisar, até o limite de 180 dias. Bom, então você pode ter uma situação agora, passou-se um tempo, voltou a trabalhar, tem uma nova situação que precisa de afastamento, e você pode requerer via teste médico, ou pode ser sucessivo, ou a mesma doença pode ir postergando, né? Aí você pediu, você vai pedir a prorrogação, mas sempre ficar atento aos prazos, para não perder os prazos de pedir prorrogação. E quanto antes você pedir a prorrogação antes do fim, às vezes é melhor, para você não precisar voltar a trabalhar e ter que se afastar. Após apresentar toda essa documentação, o que acontece? Você apresentou a documentação, o médico perito do INSS vai analisar esses documentos, por isso é importante, quanto mais atestados, quanto melhor for esse documento, mais fácil a aprovação. Se você for reprovado lá, for indeferido o seu pedido, o que vai acontecer? Você vai para o setor de perícia presencial, porque ele pode olhar os seus atestados e falar assim, não está me convencendo, mas pode ser que ele tenha essa doença realmente. Então você vai para a perícia presencial e você vai perder aquele benefício de ter uma concessão mais célere, mais rápido e sem sair de casa. Então, hoje, pastor, essa foi a minha contribuição, para lembrar que o INSS está aí para facilitar também a vida, né? Concedeu o seu auxílio-doença, hoje o benefício por incapacidade temporária, da forma mais fácil possível, porque você talvez já está doente, já está com algum problema, e não precisa nem sair de casa e vai poder gozar do seu benefício. Ô Pedro, Sim. o Marcelino pergunta o seguinte, vale apenas para empregado CLT ou o MEI também tem esse direito? Vale para todo mundo que está contribuindo para a Previdência do INSS, para todo mundo. Ô Pedro, eu já Sim. lidamos um pouquinho com esse assunto, mas eu queria fazer uma pergunta aqui mais de fundo, que é a seguinte. Usar os recursos da internet para fins de recebimento de benefícios ou outras consultas é uma dificuldade para muita gente. Sim. Então, eu acho que nós deveríamos aqui, acho que o Marcos Lima concorda comigo também, primeiro dizer às pessoas que elas precisam. Sim. Vou dar uma expressão aqui forte, né? Quem não usa a internet não existe, vamos chamar assim. Né? São duas coisas necessárias na vida. O CPF, senão você não existe, vamos dizer assim. Sim. E a outra é usar a internet. Você lida com essa dificuldade? Sim, muita gente às vezes me procura só pedindo ajuda assim, como que eu uso o aplicativo, como que eu uso o site. Normalmente eu costumo enviar um caminhozinho, você vai clicar aqui, acessar aqui e vai fazer o pedido e pronto. É porque normalmente é muito simples, mas eu tenho essa demanda. Há muita gente que me liga, me aciona, manda WhatsApp, manda mensagem, telefone pedindo, não consigo acessar, não sei. E aí eu mando um caminho, ou quando pode, a pessoa vai até o escritório, faço junto com o cliente, entendeu? Aí depende da disposição, da vontade. O Marcos Lima ainda tem muito medo ainda de fraude, as pessoas têm muito medo, pensam
que ir fisicamente é mais seguro do que pela internet? Como é que você vê isso? Olha, medo ainda existe, tem muita gente que não usa internet ainda por conta de que não tem banco nenhum nos seus aplicativos no celular, e tem medo e de fato é legítimo isso, mas os bancos têm trabalhado muito para melhorar cada vez mais, dificultar que seja fraudado o processo de acesso, mas é uma questão cultural, né, pessoal? Porque, veja bem, à medida que você avança, você cria mecanismos, a justiça age rápido, né? E de fato existe, você tende a reduzir esses falsários que tentam, de fato, acessar a conta das pessoas e outras coisas mais, né? O que a gente vê todo dia, infelizmente, no Brasil, são centenas, milhares de fraudes, por exemplo, no seguro-desemprego, no DPVAT, naquele que tinha de carro, e por aí vai. Então, de fato, existe a preocupação, mas o governo, a sociedade organizada, as instituições financeiras, as grandes instituições públicas como esse, que é o INSS, que o Pedro falou agora, têm se preparado cada vez mais para ficar mais forte, para que os acessos sejam exclusivos das pessoas. Por isso que, né, Pedro, é importante que a pessoa tenha também, acho que hoje uma palavra, um caminho, uma ferramenta importante é ter o seu cadastro no gov.br, no nível máximo de segurança, para que as pessoas, de fato, tenham mais segurança nos acessos. E queria aproveitar, Pedro, para te perguntar o seguinte também. Sim. Nesse processo de doença, tem algum prazo decadencial? Por exemplo, a pessoa ficou doente e quer entrar com esses pedidos todos 3 meses depois, ou 2 meses depois, ou um mês depois. Tem um prazo para que isso aconteça ou não? O que acontece é o seguinte: se você ficou doente e já se curou, você não vai gozar um benefício para uma doença já passada. O que pode acontecer assim: fiz o pedido lá atrás, o INSS não me concedeu por erro da perícia, por erro, aí judicialmente a gente demonstra que durante aqueles 3 meses deveria ter recebido e fiquei em casa sem receber nenhum salário, porque não estava trabalhando, não recebi o salário e nem o benefício. Mas você tem que pedir, até para você depois na justiça dizer, o INSS errou, eu deveria ter recebido 3 meses. Mas se você passou e não fez o pedido, aí é complicado, porque você já está curado, né? Depois de estar curado, não tem mais auxílio, né? Não tem mais benefício. Pedro, última pergunta aqui da Sim. Maria Elizabeth dos Santos sobre a prova de vida. Tem que fazer ou eles já estão fazendo pelo cruzamento de dados? Olha, o cruzamento de dados está sendo implementado, está caminhando. Tem lá no Gov até um espaço para você pensar, comprovação de vida. Então você vai usando as ferramentas que tiverem disponíveis. A única polêmica que teve até essa semana foi de que votação vai contar para a prova de vida. Não está contando ainda. Votar não conta como prova de vida. Foi uma polêmica, até o INSS soltou uma nota que não está ainda esse cruzamento de votação para prova de vida. Mas outros estão valendo, principalmente do Gov, prova de vida lá dentro do Gov. Obrigado, Pedro. Nada. Momento com Cristo, compartilhando a graça de Deus.